Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do país para os demais estados deste Brasil afora e também para todos aqueles países que fazem parte deste mundão de Deus abençoado. Eu sou o Chiarelli, mais conhecido como hashtag Corretor Chiarelli, que está à frente aí da marca que crê, a marca do bem, agora com um podcast. O nosso convidado de hoje é Silvio Farias e ex-chapeador de carros. Farias tem um ateliê na cidade, ele ministra aulas de pintura e é reconhecido em âmbito nacional por uma obra realizada no telhado da residência, em Arroio do Meio. Lá ele pintou a imagem de La Scapigliata, é quase um trava-língua, né? De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pois é. Mas antes de falarmos de darmos a palavra para Silvio Farias, nós vamos falar de nossos apoiadores. Nossos apoiadores, que é Canal Paródia Gospel. Se você ainda não conhece, acesse aí o Canal Paródia Gospel com 342 mil inscritos e praticamente notícias atualizadíssimas. Dá uma olhada aí no nosso apoiador. Também eu sou um dos apoiadores, hashtag Corretor Chiarelli, com um canal de YouTube. Você que é de Lajeado, região, dá uma olhadinha neste canal e veja as oportunidades de negócio do ramo imobiliário. Agora fechamos a parceria com a Esquina 35 Personalizados. Inclusive, Silvio, tu já pode ir abrindo a tua embalagem da caneca aí da Esquina 35 Personalizados. Sim, a esquina veio aí para ficar. E a nossa meta já chegamos com meta, né? Vender 1000 canecas aí na cidade de Lajeado. Então, se você não tem a sua caneca ainda, faz favor, adquira a sua caneca, tá bom? E também temos mais um apoio aqui, mais um apoiador. Sim, temos o apoio do Carlos Paida, CP Music, sim, produtor musical e arranjos. Então, se você que estiver precisando aí fazer alguma coisa nesse sentido, pode contar aí com esse profissional que é músico e também tem seu estúdio, né, de gravação, tudo que envolve aí a parte da música. Entre em contato aí com o CP Music. E aqui são histórias que inspiram você. Você que está chegando agora, que é novo aqui nesse canal, já inscreva-se nesse canal, deixa o seu like, comente. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos um programa novo. Silvio, seja bem-vindo. Quem é o Silvio Farias hoje? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Silvio Farias é um ex-chapeador, nascido em Lajeado, que desde criança sonhava em ser artista plástico. Apesar de a realidade parecer que conspirava contra, eu acreditei bastante no meu sonho e há 25 anos eu vivo da arte como professor de pintura, pintor e escultor. E em maio deste ano eu lancei um livro também. Silvio, que história é essa de pintar no telhado da casa, Leonardo da Vinci? Por que tem uns que falam Leonardo da Vinci e uns falam Leonardo da Vinci? Saberia me explicar? Não, exato. Então é mais um que não sabe explicar. Com certeza. Se eu falar, eu poderia aparentar mais culto, mas não. Mas é que da onde vem a inspiração para fazer? Explica aí para o nosso pessoal que está assistindo aí o podcast, o que foi realmente que tu fez no telhado da casa? Eu tinha comprado o sítio e eu pretendia levar, tenho ainda uma loja no centro em Lajeado, na Bento Gonçalves, e onde eu ministro curso de pintura e vendo minhas obras. Então eu pensei comprei o sítio pensando em associar a pintura com o turismo rural e cultural. Então, quando eu pensei uma forma de chamar atenção, como o telhado ficava de frente para a estrada, pelo asfalto, eu pensei que seria uma boa fazer uma obra de arte que ficaria fácil de localizar, né, de ser encontrado. Falando assim é fácil, né, Silvio? Mas como é que tu... Porque eu imagino que tenha sido nas telhas, né? A telha deve ter um tamanho mais ou menos assim, não sei que tamanho é. E como foi tipo um quebra-cabeça, né? Como é que foi feita essa pintura? Foi complicadíssimo, porque eu pensei em fazer um desenho e
me passou pela cabeça vários desenhos. Primeiro até eu queria fazer alguma coisa com ilusão de ótica, né? Talvez em preto e branco, alguma coisa assim. Mas depois, como já fazia tempo que eu tinha vontade de pintar essa obra, que em português significa cabeça de mulher, que é na verdade mais um estudo dele do que propriamente uma obra acabada. E então eu resolvi fazer aquilo. Nunca achei que encontraria algo semelhante na internet, né? E fui procurar. Para minha surpresa, não encontrei nada em nenhum lugar do mundo. Pesquisei em inglês, francês, em várias línguas, não encontrei nada semelhante. E aí foi complicado, que eu tive que criar. Era na época da Copa do Mundo, então, do Brasil. Foi, eu acho que em 2016, por aí. E então eu fiquei planejando a obra, eu peguei uma telha, medi, calculei todas as proporções, pintei a obra numa chapa de MDF e dividi pela mesma quantidade de telhas que tinha no telhado. Aí dividi de novo em 6 cores diferentes. Escalonou, né? Fez uma escala. Exatamente. E aí eu comecei a pintar as folhas, dividir essas cores, só que haviam algumas telhas, muitas telhas que tinham, às vezes, 4, 5 cores numa única telha. Principalmente as partes que retratavam os olhos, a boca, nariz. Então, isso era muito complicado. A parte das laterais, como o cabelo, a pele em si, isso até era simples. Então eu quase pirei, sabe? Eu só não desisti porque quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu tenho o hábito de contar para todo mundo. Então ficaria muito feio voltar atrás, sabe? Mas foi muito complicado e eu só pude ter a certeza que estava dando certo quando foi que começou a montar, né? Mas as pessoas que viam eu quebrando a cabeça lá me chamavam de maluco, porque as telhas foram pintadas separadamente no chão. Então eu não tinha a menor ideia se elas... Não foi pintado, eu não subi no telhado para pintar, sabe? Então, eu não tinha certeza absoluta de todo aquele trabalho de meses, se daria certo. Que tamanho, tu lembra o tamanho dessa pintura? Tá bastante desbotada, porque... Não, mas o tamanho que tinha, quanto por quanto, mais ou menos, tu lembra? Era 1.500 telhas, mais ou menos, porque a casa inteira tinha 3.000 telhas, então era mais ou menos 1.500 telhas. Em metragem, tu não sabe dizer quanto por quanto. Mas digamos que era o lado de um telhado, né? O lado de um telhado de uma casa de 110 metros quadrados. Eu tive a oportunidade de conhecer essa pintura. Conheci através da propaganda, na época foi feito na rádio, no jornal, mas deu âmbito nacional, né? Quem tu lembra, assim, aonde chegou, assim, que tu lembra? Quando eu postei, eu imaginei que algumas pessoas iam achar bonito, curioso, né? Diferente. Só não esperava aquela repercussão toda. Só que desde o momento que eu postei no Face, aquilo começou a correr, compartilhando, curtindo, e chegou a 1.100.000 acessos, com postagens do mundo inteiro, da Croácia aos Emirados Árabes, França, Inglaterra, esses países mais conhecidos, da América Latina toda, né? Eu recebi recados, até convite para fazer um telhado assim na Alemanha, mas... E por que não foi? Porque eu não suportava mais ver telha. Não sabia falar alemão. Eu queria ver tudo na vida, menos telha. Eu quase tinha pirado, sabe? Então eu ficava, quando a gente foi montando, eu tinha separado as telhas, cada uma proporcionar a quantidade de cores. Tu não chegou a passar pela tua cabeça em usar aquela frase, o que me deu na telha? Me perguntavam assim as pessoas que ajudavam, amigos, por que tu não pode ter um telhado como todo mundo? Só que eu não imaginei que daria tanto trabalho. Eu me lembro também que dava fila de carros visitando, né? Durante o dia, né? Final de semana, né? Tinha até ônibus parado. Até a polícia um dia estava parado lá. Levei um susto. Então, assim, era muita gente. Se tornou chato, sabe? Porque a gente não tinha mais liberdade. E lembrando, né, Silvio, não era que nem hoje, né? Tipo, o acesso, tinha o que? Tu falou Orkut na época? O que era? Face.
Face? Já era o Face. Mas não era como hoje, tu tem um Instagram que tu posta uma coisa e realmente explode, então tu foi por mérito mesmo, né? Foi 1.100.000 e poucos mil. Depois eu não olhei mais. E era curioso a reação das pessoas. Por exemplo, o senhor, lá, que era um pedreiro lá da Vila Santo Antônio, ele que colocava as telhas lá em cima, que a gente alcançava para ele, e ele dizia assim que as senhoras do bairro lá de Rui Barbosa passavam e se benziam, porque achavam que era uma santa. Eu até brinquei que eu venderia os pedaços de telha como se fosse abençoado. Né? Como então bom brasileiro, né? Foi muito estranho. Como bom brasileiro. E tinha gente que achava que não era uma santa, mas muita gente pensava, né? Então diziam, só pode ser um gaúcho... Um ex-padre. Um ex-padre. Um gaúcho crente. Olha né? só. Então, assim, era bem curioso ler os comentários, sabe? Que legal. Que legal. Silvio, tu é natural de onde? Eu sou natural de Lajeado. Ah, de Lajeado mesmo. Uhum. Morei um tempinho fora, mas eu sou natural de E Lajeado. o que foi o teu primeiro emprego? E com quantos anos, tu lembra? É meio cômico. Se não fosse trágico, seria cômico. Com 12 anos na minha família, todo mundo parava de estudar para ir trabalhar. Família grande? Éramos 9 filhos. O meu pai era servente pedreiro, então... E a minha mãe fazia limpeza no Castelinho. Então, cada filho que já tinha uma idade para ajudar no sustento ia trabalhar. Aí me arrumaram um emprego de chapeador na J Expor Veículos, onde a minha mãe... tinha 2 irmãos meus que trabalhavam. Eu não fazia a menor ideia do que era chapeação. Né? Fiquei por 24 anos nessa profissão. Mesmo não gostando, desde aquela época eu já sonhava em ser artista plástico, né? Então eu sempre soube o que eu queria ser. Mas tudo indicava que seria impossível, né? As pessoas também diziam, não adianta ficar sonhando, que ninguém consegue viver da arte, né? Então, com 21 anos, eu fiz o primeiro curso de pintura. De pintura. Para aquelas pessoas que estão assistindo, que não são de Lajeado, o Castelinho que ele mencionou é um colégio estadual no município de Lajeado e JA Expor é uma revenda autorizada da Chevrolet. Né? Exatamente. Um pouco passa por outros lugares, as pessoas não sabem. Então, Silvio, como foi a tua caminhada até chegar? Então, tu trabalhou direto com chapeação até chegar na parte de ser um artista plástico. Lembrando, né, que eu só não sei qual ano, mas nós trabalhamos junto lá na Coab em Moinhos, né? Eu trabalhei junto na chapeação do Silvio. Exatamente. E uma frase que marcou bastante, eu era... Primeiro tu tosse, depois eu. Eu era um jovem, né? Eu tinha o quê? 16 anos, acho que era. E piá, né? Piá quer saber tudo, quer fazer tudo. Daí eu falei, Silvio, me ensina a pintura realmente, né? Porque eu trabalhava na parte da lixar, desmontar. Na época tinha a veraneio, né? As caminhonetas, as portas pesadas, né? E eu só lixando, serra circular, a lixa circular, né? Enfim, e me ensina a pintar. E o Silvio diz assim, eu não vou te ensinar porque tu vai aprender e tu vai ver que isso aqui depois tu não consegue mais sair desse ramo de atividade. Eu tô louco para abandonar isso aqui e não consigo. Eu disse, não, mas tu é outro problema, mas me ensina. Não, eu não vou te ensinar. Fica aí fazendo isso aí, vai matando teu tempo aí. Então, eu creio que foi uma dica boa, porque hoje eu trabalho como corretor de imóveis, né? E o Silvio como artista plástico. Mas aí, Silvio, acabei cortando. Então, como foi a caminhada? Então, até ali é só trabalho, trabalhando como chapeador. Tem uma passagem meio cômica que, quando eu fui pedir demissão de uma empresa que eu trabalhava, até foi no Sport Stratman, onde eu fiz o primeiro. Eu acabei descobrindo o nome de uma professora de pintura em tela através de uma cliente. E eu fiz o curso, eu acabei começando fiz o primeiro curso de pintura. Então foi curioso, quando eu pedi demissão para eles, que eu queria ser artista plástico, me perguntaram, meu patrão perguntou por que eu queria sair se eu ganhava relativamente bem para um cara de 21 anos. Aí eu disse, eu olho em volta que eu só vejo pessoas, outros profissionais com 60, 50, 60 anos, e o máximo que eles conseguiram foi uma velha gorda com um fuquinha. Aí eu me lembro que o patrão começou a rir e disse, e o que tu tem contra uma velha gorda e um fusquinha? Eu disse, eu não tenho nada, desde que não seja para mim. Se eles se contentam com isso, ótimo, eu não.
Então, assim, e nessa oficina, no Expor Stratmann, eu conheci uma cliente que era professora, muito conhecida na cidade, e eu perguntei para ela se ela sabia um curso de pintura. Tu lembra o nome dela? Sim, a Marisa Jäger. Marisa Jäger, mãe do Fabinho. Ela foi mãe do consertar o Fabinho carro Jäger. lá e eu falei com ela e perguntei. Ela não mora mais no Brasil, né? No Uruguai ela mora, né? Eu acho que sim. E ela me indicou a Magali Santiago, que morava onde hoje funciona a Secretaria de Educação. E então eu procurei ela e eu fiz o primeiro curso de pintura, onde eu fui escolhido aluno revelação no final do ano. E muita gente começou a me incentivar, né, que se impressionaram com o meu trabalho. Mas era muito complicado, porque eu precisava voltar a estudar, porque eu tinha parado na 6ª série, né, com 12 anos. Então, eu precisava voltar a estudar. Então, se eu fizesse pintura, eu não estudava, porque eu trabalhava durante o dia. Então, eu fiz só um ano de pintura e voltei para o colégio de novo, estudar à noite. Aí, depois, eu fiquei pintando em casa, né, nos finais de semana, feriados, e nunca mais parei, sabe? Depois, fiquei 10 anos sem fazer outro curso. Aí, depois de 10 anos, eu voltei a fazer outro curso. E dali eu continuei sempre pintando nos finais de semana, feriados, né, nas férias. E só com 38 anos que eu fui convidado para ser professor de pintura, para testar, ver se funcionaria, se daria certo. Em Venâncio, no CEMUC, Centro Municipal de Cultura, e deu certo, e eu continuo professor de pintura até hoje. Silvio, como artista plástico, quais foram os teus primeiros trabalhos, assim, que tu lembra que foi o... Sim, eu sempre gostei de fazer figura humana e eu tinha a ilusão de que com a minha arte eu conseguiria mudar o mundo. Então os meus quadros eram bastante temas com questões sociais, né, sobre miséria, trabalhadores, e então eu acabei ganhando muitos prêmios por causa disso, de trabalhos assim. Mas ninguém comprava um quadro deprimente, triste, né? Então, assim, eu enchia minha sala de troféus e os carnês todos vencendo, sabe? Então, era ótimo para o ego e péssimo para o bolso, né? E tu expôs já fora de Lajeado? Sim. Há vários anos eu também fui convidado pelo Colégio de Arte de Minas Gerais para expor em 4 países da Europa. Só que, na época, eu não tinha condições, né, porque custaria caro me manter lá, viajando por esses 4 países, eu acabei não indo. Então, eu ganhei bastante prêmios, principalmente em escultura também, né? E chegou um ponto, eu estava pronto para ir para a Inglaterra. Eu já tinha onde morar, tudo, estava fazendo curso de inglês quando eu morava em Santa Cruz. Só que quando eu ia partir para a Inglaterra, morreu meu 3º irmão. Então, eu não tive coragem de ir deixar minha mãe, que perdeu o 3º filho, né? Como é que eu chegaria para ela e diria que eu ia para a Inglaterra sem ter prazo para voltar, sabe? Aí eu acabei ficando e procurei me adaptar ao mercado daqui. E deu muito certo, eu sou muito feliz. E dentro do Brasil, tu chegou a expor realmente em outro lugar? Ou... Não, só no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Fiz curso até em Pernambuco, mas Sim. expor mesmo. Fui convidado para expor em São Paulo também, mas na época assim, se tornaria muito caro, sabe? Hoje eu até teria condições, mas na época não. Mas depois não procurei mais oportunidades assim, porque eu estava feliz com o que eu estava fazendo. O que tu acha que tu tem de diferente dos outros? Tu vê as pessoas e o que tu acha que tu tem de diferente? Eu sou diferente em tal coisa. O talento a gente já sabe, né? Mas alguma coisa que tu acha assim, eu sou diferente, que as pessoas até falam, comentam. Quando eu fiz o curso de escultura na Unisc com a Clarice Blaut, que é uma grande artista, muito premiada, e ela me disse assim que em um ano eu queria fazer exposição de escultura, mas ela não me falou nada contra. Quando eu fui entregar, depois daquele ano, eu fui entregar o convite para a minha primeira exposição com esculturas,
Ela olhou para mim e disse, tu parece um elefante em disparada. Daí eu disse, como assim? Aí ela disse, porque quem se atreve a parar na frente de um elefante em disparada? Quando tu quer uma coisa, tu vai atrás, parece neurótico, obcecado, e eu vou mesmo, sabe? Então ela disse, agora eu posso te dizer, teoricamente era impossível alguém ter esculturas em apenas um ano suficientes para fazer uma exposição. Eu disse, tu tá aí com a tua obra, com a tua exposição, e então é muito legal, eu nunca mais esqueci aquilo, né? A frase até é diferente, né? Silvio, do que uma saudade, assim, o que te remete a uma saudade? Bah, tal coisa. Há várias coisas, mas eu sou muito grato a Deus assim, pela minha vida, porque eu perdi 4 irmãos, né? Uma irmã com 26 anos, uma com 36, outro com 48 e um com 58 há 2 anos atrás, que era até mais jovem que eu. Então eu sou muito, muito grato a Deus por estar vivo, né? Porque eu pertencer ao grupo dos que ficaram vivos e não daqueles que partiram. Mas eu sou muito grato por essa coisa que, na verdade, eu não posso me orgulhar de ser determinado e guerreiro e corajoso, né? Porque eu nasci com isso, então não tem mérito nisso, né? Porque isso é uma coisa natural minha, eu era assim desde criança. Então, mas a saudade mesmo seria dos irmãos, né? Dos irmãos. Família, né? É. Lajeado, o que tu fala de Lajeado? Eu adoro essa cidade. Um dia uma repórter do jornal informativo me perguntou como tu traduziria Lajeado. Eu disse, uma amostra grátis de Nova York. Daí ela perguntou, por quê? Ai, só na que crê. Daí ela disse, por quê? Eu disse, por quê? Porque Lajeado é meio tipo Nova York. Assim, tem gente de todo lugar, todo mundo é bem recebido. Eu morei em outras cidades, trabalho em outra cidade também, e tem algumas cidades, nada contra, mas que eles exaltam tanto uma única etnia, sabe? E esquecem das outras que contribuem para a cidade crescer e para a cidade ser o que é. E Lajeado não tem isso, não tem uma etnia que predomina. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo participa, todo mundo contribui. Então, eu acho que essa é a grande qualidade de Lajeado. Pintores, geralmente eles têm traços, né? Tem a sua marca. E acredito até que alguns têm a sua cor preferida. Você tem alguma cor preferida? A tua pintura, ela tem essa tendência? A minha primeira professora dizia assim, procurem identificar uma cor que seja a marca registrada de vocês. Eu tentei no início, assim, pensei bastante, e por um tempo até acreditei que ele seria o azul, mas agora, com o passar dos anos, não, eu vejo que não. Assim, na verdade, não é umas 2 ou 3 cores, que é um tom de cinza que a gente usa, uma tinta chamada gris de Payne, que misturado com outra cor que é muito usado na pintura, que é o amarelo indiano, que é muito luminoso, muito bonito essa cor, ele gera um tom esverdeado, muito bonito, assim, muito sofisticado. Assim, eu acho que para mim seria aquela São cor. cores modernas, né? Foram saíram daquela palheta antiga e criaram coisas novas, né? E quando tu, em vez de pegar uma cor pronta, tipo, eu poderia pegar um verde pronto, quando tu pega 2 cores e tu faz mais de 10 variações da mesma cor, sabe? Uma pergunta de quem não entende nada, mas eu lembro que existia no colégio, a gente aprendeu as cores primárias e as secundárias, né? E essas cores novas, elas já levam outro nome ou não? Sim, tem cores complementares, outras assim. Os nomes das cores de tinta a óleo são muito estranhos, assim, diferentes, sabe? Tem, por exemplo, verde Vessier, phthalocianina, Tudo quase estilo de Grampardo. uma homenagem a alguma coisa, né? Até tem uma coisa meio cômica, assim, que um dia uma aluna de Rio Pardo me disse assim, professor, eu só quero que tu me ensine o nome das tintas sofisticadas, com nome sofisticado, que eu quero matar minhas amigas de inveja. Se tiver que fazer biquinho, principalmente. Daí eu disse, então vai, gris de Payne, estilo de Grampardo. A gente ria bastante disso. Pois bem, podcast Que Crê. O que tu tem para falar desse projeto? Eu acho incrível.
Eu acho que tudo que vier para divulgar a cidade, as suas características, o povo, né? As pessoas que correm atrás, que batalham, que possam servir de exemplo, porque como eu fiquei 24 anos trabalhando na chapeação, então, assim, ver pessoas que corriam atrás do sonho, para mim era fundamental, era daquilo que eu me alimentava, sabe? Né? Então, assim, eu olhava filmes, procurava filmes para tentar me inspirar, porque, na verdade, não falando mal, mas as pessoas que convivem com quem sonha, às vezes não apoiam, ao contrário, desanimam, sabe? Dizem que não vale a pena, que nunca vai dar nada. Eu ouvi muito isso, né? Me fui chamado até de ridículo por sonhar tanto, sabe? Tu sabe que crer é uma palavra que a origem dela ela vem de um versículo bíblico, né? Em Marcos 9:23 fala, tudo é possível àquele que crê. Então é aquele que crê em Deus, né? E eu, não sendo diferente, também acredito, né? Por isso a gente criou esse podcast, a gente criou vários projetos com essa marca, né? Ela é uma marca registrada. E eu tenho certeza que Lajeado vai comprar essa ideia, que Lajeado vai consumir esse produto e que amanhã ou depois tem Lajeado inteiro aí vai estar se inscrevendo no canal, vai estar realmente dando importância, porque a gente está trazendo pessoas que são conhecidas em Lajeado, pessoas que têm talento, pessoas que muitas vezes são empresários, são empreendedores. Eu acho que não precisa ser só um morador de Lajeado, porque são histórias de vidas, muitas vezes são uma mentoria gratuita. Alguns dias atrás, a gente teve a presença do Martin, da Sorvebon aqui. O cara ele dá uma mentoria, né? Gratuita. Então, sou muito grato por isso e o nosso projeto é esse aí, que as pessoas venham a consumir este produto. Silvio, qual foi o dia que tu lembra assim que tu chorou? Mas chorou de não ver assim, não, parecia que não, sabe aquela coisa que não tinha mais fim, que achou que não ia mais sair dessa? Teve um dia específico na tua vida? Teve vários. Mas só um. Mas, não, assim, na perda dos meus irmãos, né? Mas teve um que acho que tem um significado que pode contribuir para as outras pessoas, assim, porque eu já estava com 37 anos, estava casado e continuava na chapeação, e eu não via como sair daquilo, assim, porque eu queria sair, queria ser artista plástico, mas eu não sabia como, porque é muito difícil o início, né? Uhum. Isso não daria para simplesmente com esposa, casa, tudo para manter e parar de trabalhar na chapeação e tentar viver só da venda dos quadros. E eu tenho uma amiga muito especial que se chama Irlê Bambini, que era professora do SEAT, e ela me ouvia, eu ficava me lamentando, eu alugava o ouvido dela, coitada, e ela me disse que ela trabalha com algumas coisas esotéricas, né, com espiritualidade, coisa assim, e ela me disse que ia levar para o mentor dela uma roupa minha, uma foto, para ver o que o futuro me reservava. E eu, para ser sincero, não acreditava tanto, sabe? Eu gostava muito dela, mas não acreditava tanto. E ele me disse, ela voltou e me disse assim, o prazo para te ser chapeador acaba em menos de um ano. E acabou. Ela me falou isso em outubro, eu parei em março de ser chapeador. Então, eu chorei muito, 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 porque depois de ouvir tantas pessoas tentando desestimular, né, e eu mesmo, às vezes a realidade já se carrega disso, né, de colocar as dificuldades. Então, quando ela me disse aquilo, nem era que eu acreditasse tanto assim, mas eu precisava acreditar. E aquilo aconteceu exatamente como ela disse, sabe? Então foi esse o dia. No outro ano eu fui convidado para fazer um teste para dar aulas de pintura em Venâncio e... Silvio, tu tem talento, a gente sabe que tu tem, mas algum que a gente não conhece, talvez, aí, eu sempre cito o exemplo ali de um amigo meu que o talento dele, ele falou assim, eu mexo as orelhas. Tu tem algum talento assim que talvez as pessoas não saibam? Eu já fiz um monte de coisa na vida. Quando eu escrevi, quando eu tive a ideia de escrever meu livro, a gente tinha um grupo de teatro. Até algum tempo atrás eu fiquei pensando como é que eu fazia isso, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite
E no final de semana pintava e ainda fazia teatro com um grupo de Na teatro. verdade, tu já tinha o teatro da vida real, né? Porque É. a vida real era difícil e tu disfarçava dizendo que não, né? Nem sei Ali já como era um que teatro. Então, nessa época, foi que surgiu a ideia desse livro, né? Então, eu fui bastante elogiado assim, pela interpretação, até pela direção da peça de teatro, né? Até quando a gente voltou, a gente apresentou em outra cidade. Quando a gente voltou, tinha até faixa para a gente, sabe? De boas-vindas. Então, assim, eu me surpreendi com o resultado, né? Porque eu nunca tinha feito curso, nada. A escultura também foi muito rápido o resultado, sabe? E agora a escrita, né? Nós já vamos chegar no livro. O pessoal está ansioso aí, nós vamos chegar lá. Tu imita alguém? Não. Eu estou fazendo imitações. O produtor. Eu estou fazendo imitações. E o primeiro que eu aprendi a imitar é o Jô Soares. Tu acredita? Tu acredita? Vê se fica igual o Jô Soares. É assim, ó. Ai, Esse eu sono consigo. que crê. Esse eu consigo. Tem algum projeto com a tua marca? Tu tem algum projeto com a tua marca Silvio Farias? O livro, alguma coisa? O que seria um projeto assim? Eu tenho vontade de escrever um livro sobre pintura, um manual de pintura, porque eu já li vários, né? Até um que é considerado, que é uma tradução de um manual da Europa, eu não sei que país é, e que é considerado um dos melhores do mundo. E eu acho que deixa muitas falhas assim, para quem está começando a pintar, sabe? Então eu dou aula há 25 anos e eu queria fazer um manual assim, retratando todas as dificuldades que eu vejo os alunos começando a enfrentar, sabe? Os pecados que cometem, né? Os erros que... É curioso porque a gente acha que cada pessoa erra de uma forma, não. Os erros são muito semelhantes, sabe? Não importa o grau de instrução, a idade, todo mundo erra parecido, sabe? Então, assim, eu acho que um manual deveria abordar esse assunto, né? Silvio, não, eu digo assim, tu tem alguma coisa... hoje o pessoal usa muito a marca, né? Eu tenho aqui Creto, tem a tua marca que é Silvio Farias. Já passou pela cabeça em criar algum produto, uma roupa, um objeto, alguma coisa que leva a tua marca? Não. Não pensou? Passou, assim, algumas coisinhas, mas muito superficial, assim, nada sério, sabe? Porque são coisas que hoje em dia as pessoas usam bastante, né? Tem gente que cria uma marca e puxa aquela tendência ali. Sobre o que fala o teu livro? Porque os olhos não envelhecem. Esse é o título do livro. Esse livro tem quantas páginas? 260. 260. E quanto tempo, o fato curioso, né? Quanto tempo tu demorou para escrever o livro? Quando eu disse antes que eu fazia teatro, eu trabalhava nessa oficina que eu pedi demissão, que eu contei antes, né? E a gente fazia teatro, onde eu mesmo escrevia a peça. Então, entre as ideias que surgiram na minha mente na época, porque eu trabalhava sozinho no meu setor, que eu era chapeador, não tinha outro colega, então eu ficava muito sozinho, era uma oficina grande. Então eu ficava imaginando coisas, né? Horas vagas. E aí criei várias histórias na minha cabeça, e dentre elas essa aí. Eu logo percebi que ela era muito superior às outras, só que como conta a história de um idoso de quase 80 anos, eu não me senti preparado aos 22 anos para escrever sobre um idoso, né? Principalmente porque é um drama psicológico. Principalmente porque não tinha dor em lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, eu pensei, só que eu tinha muito medo de esquecer, porque eu percebia que a história era muito, muito interessante. Aí eu anotava, fazia anotações e fazia uns resumos de qualquer jeito, né? E principalmente a velha mania que eu contava para todo mundo, exatamente para que as pessoas me cobrassem, para que eu nunca desistisse. E de tempos em tempos eu tentava incrementar um pouco aquele resumo, então, e sempre esperando me sentir preparado para escrever a história. Então ela levou quase 40 anos para ser escrita. Em 2004, quando eu voltei de Santa Cruz, que eu disse que eu perdi meu terceiro irmão,
eu voltei e escrevi umas 50, 60 páginas, só que eu estava muito mal com a perda do meu irmão, então assim, eu tive que parar de escrever. Até estava meio revoltado com Deus, né, de ver a minha mãe passando por aquilo, de enterrar o terceiro filho. E ela ficou muito mal, então assim, e eu acabei ficando também. Então daí eu parei de escrever, e em 2016, morando no sítio, este do telhado, eu percebi que era a hora, porque também eu já estava com uns 56 Já estava anos. quase entrando no personagem. Eu já estava o próprio. Se eu esperasse mais um pouco, podia vir um Alzheimer. Então era melhor escrever, né? Aí eu escrevi e foi uma experiência fantástica. Eu aconselho todo mundo que escreva, seja se vai publicar ou não, porque é uma experiência de autoconhecimento incrível, sabe? Você escreve, depois você vai ler e você se surpreende com aquilo que você próprio escreveu. Você cria um personagem, depois esse personagem te ensina. Tu começa a ver que tu aprendeu com uma pessoa que tu criou. Que louco. É fora de série, sabe? É uma coisa assim, quase uma E experiência meio... na hora da venda, quem recebe é tu ou o personagem? Foi eu que trabalhei. Silvio, onde é que encontra o teu livro no município? Tem no meu ateliê, na Bento Gonçalves. Dá o número aí. Número do 1319. 1319 na Bento. Na rua Bento Gonçalves, no ateliê Silvio Farias. Tem na livraria Blau, na gráfica Cometa, nessas aí. Pessoal, fica a dica então de um livro do Silvio Farias, né? Foi o lançamento, tu falou que foi esse ano, né? Dia 5 de maio. 5 de maio foi o lançamento. Então a pessoa, quem não adquiriu o livro ainda, a favor adquirir histórias. Uma história que demorou 40 anos. Eu espero que vocês não demorem 40 para ler. A história é muito curiosa, porque é a história de um italiano. Não vai contar toda, só dá um... Não, é só... O cara não compra o livro, né? Não, é só... É a história de um idoso italiano de 77 anos que foi tirado do interior para morar com o filho num apartamento de fundos em Porto Alegre, onde ele só consegue ver o céu olhando da sacada para cima. E ele fica se lembrando, pensando no passado, de como foi a vida dele, como ela se tornou. Então, nessa parte, questiona bastante o que é exatamente cuidar de um idoso. É tirar da casa dele, é levar para a tua casa, num lugar que ele não se sente à vontade, que ele percebe que ele está atrapalhando. Como diz no livro, ele percebia que parecia que a vida de todos tinha parado, esperando que a dele acabasse. Então, e ele se pergunta, para onde foram as pessoas que eu já fui nessa vida? Hoje eu sou somente esse velho. Mas para onde foi, principalmente a criança que ele foi um dia, que corria, muito brincava lá no interior. Então, ele, um dia, se olhando no espelho, ele percebeu que a única parte do corpo dele que não tinha envelhecido parecia ser os olhos. Então, ele começou a acreditar que aquela criança ainda vivia dentro dos olhos dele. Ele começou também a se perguntar, né? Será que é possível fazer essa criança sair dos meus olhos e eu voltar a ser um menino mesmo nesse corpo de velho? E então ele resolve voltar para o interior, para a casa dele que ficou abandonada lá no interior de Arvorezinha, na linha 4ª baixa, próximo do Moinho Castamano, que é lindo, que já houve reportagens até na Ana Maria Braga, né? Então, é lindo, eu fui lá, pesquisei, conversei, filmei. Então, aí a vida acaba dando uma surpresa para ele fantástica. Eu acho que quem quer saber o final da história compra o livro. Aí não, daí para frente senão nós estamos muito adiantados nesse livro aí. Não, é só isso. Mas ele dá uma sede legal. É bem interessante mesmo. Algum sonho que tu não realizou ainda, que tu ainda pretende realizar? O principal era o livro. Porque... como eu sabia que era uma história, assim, que aquelas coisas que a gente faz uma vez na vida e não vai encontrar, porque modéstia à parte, o enredo é fantástico, sabe? Muito legal. É muito interessante. Assim, imagina uma pessoa poder falar, idoso, falar com ela mesma, criança. E a criança perguntar como é que ela se sente velha. E ela pedir desculpa. Tu deu um nome para ele, para essa pessoa? O nome dele é Armando.
Mas é um nome fictício. É tudo fictício. Tem um pouquinho, algumas pinceladas, assim, quando eu descrevo a esposa dele, eu descrevo a minha irmã que morreu com 26 anos. Então tem algumas coisas assim. E é muito curioso, porque aconteciam assim, umas coincidências, entre aspas, né? Muito curiosas, assim, quando eu estava escrevendo. Por exemplo, a forma como eu acabei chegando naquele lugar, Arvorezinha, né? Coisas assim que parecia ter um dedo de Deus, alguma coisa assim, sabe? E tinha partes que eu escrevia, depois quando eu ia ler, eu não lembrava de ter escrito. Então, por isso que eu disse, acho que não é quando tu quer, quando tu te doa, porque eu não fiz movido pela vaidade, sabe? Sim. Eu tinha a sensação que parece que isso tinha sido confiado a mim e eu precisava corresponder à altura. Então eu não podia morrer sem escrever. Isso é o que me movia, não era o fato de aparecer, de mídia, de ganhar dinheiro, sabe? Então eu acho que eu correspondi e fiz o melhor que eu pude, né? Show de bola. Algum lugar assim que tu ainda tem vontade de ir? Uma cidade? Quero conhecer. Quero. Eu quero ir na Espanha, na Catalunha. Eu quero conhecer, porque o meu avô era de lá. Ele veio fugido da Primeira Guerra Mundial, né? E com a decisão de um dia voltar, deixou mãe e irmãs lá para não ir para a Primeira Guerra Mundial. E ele nunca mais conseguiu voltar. Então, uma tia minha disse que eu sou o neto mais parecido com ele. Então, eu queria completar esse percurso dele. Espanha. Qual é o lugar da Espanha? É da Catalunha. E eu queria voltar para... Mesmo que eu não encontre nada da história dele lá, mas para agora tu tem completar a o xícara da percurso que crê, tudo é possível aquele que crê. Tá boa essa água sem rótulo? Eu não tomei. Ela não tem rótulo, ela tem um propósito, por isso que ela não tem rótulo. Eu vou botar mais um pouquinho Muito de bom. água. Muito bom. Pode tomar aí, bicho. E eu gostaria também de conhecer o Louvre, e por causa das obras, né, que eu estudei tanto, eu li tanto sobre as obras e nunca estive lá. E queria conhecer a Itália também, para conhecer a Capela Sistina e se for possível, eu acho que está proibida a visitação na Santa Ceia, que até eu já reproduzi ela. O primeiro passo, Silvia, que eu falei para um amigo meu, que ele tinha vontade de sair, não lembro que lugar, mas era fora do país. Eu falei, primeiro passo, faz o passaporte. Esse é o primeiro passo. Eu sei porque aconteceu conosco. A gente fez o passaporte quando a gente viu, nós estávamos no Japão, né? Então, o primeiro passo é faz as coisas que são para que isso aconteça. Depois tu começa a mentalizar, começa a viajar mentalmente, começa a separar uma grana, quando vê tu tá lá. E acontece. Eu acho que o ano que vem eu poderia ir, sabe? Então eu tenho que começar a agilizar essas coisas. Falando de fruque, que é uma bebida de Lajeado, né? Tem o Guaraná, tem vários tipos de fruque, tem a água mineral da pedra. Quando fala fruque, tu te lembra de alguma coisa assim? A fruque fez parte da tua infância? Com certeza. Tem uma história até bem bacana. Então puxa essa história aí. Vamos ver se ela chega nos ouvidos da fruque. Era a véspera de Páscoa. A Rádio Independente funcionava lá embaixo, na frente da Praça do Chafariz. Onde é que é a CIL hoje? Exatamente. E tinha um programa no sábado à tarde chamado Mundo da Criança, onde toda a criançada ia para lá, daí alguns cantavam, se apresentavam de todas as formas, e o programa era transmitido. Era a véspera de Páscoa e eu não tinha dinheiro para ir, porque a gente tinha que comprar um cartãozinho para concorrer, né, que valia como ingresso também. E eu não tinha dinheiro. Tu recorda o ano? Não. Anos 70, né? Devia ser o quê? Até porque a rádio ainda era lá embaixo, então era anos 70. 71, 72, por aí. E eu estava enlouquecido, os meus amigos todos foram e eu não podia ir, sabe? Eu fiquei em casa, maluco, tentando encontrar uma forma. E eu tinha 2 garnizés. E eu vendi os meus garnizés para a filha da vizinha. E ela me pagou só um e eu saí correndo e fui para a rádio e comprei 2 cartõezinhos, né? Com o primeiro cartão,
eu fui sorteado, ganhei meio quilo de café Kimby, que era fabricado em Lajeado, uma Guaraná Fruc, né, e um ovinho pequeno de Páscoa, porque no outro dia era Páscoa. Só que uma coisa, antes de ir, eu tinha perguntado para minha mãe assim, a mãe me disse assim, vocês não esperem nada amanhã de presente, porque teu pai está desempregado, não vai ter nada. Aí, até hoje, eu adoro galinhada com maionese. Aí eu perguntei, mas pelo menos vai ter galinhada com maionese? Daí ela disse, não tem condições de fazer galinhada com maionese, então não fiquem esperando nada. Pô, que dureza. E, claro, minha mãe era fantástica, né? Assim, ela não disse isso com facilidade, aquilo deve ter doído muito para ela. Então, eu vendi o garnizé e fui para a rádio. Aí ganhei aquele meio quilo de café, e agora a Fruc. Aí, no final do programa, tinha o grande sorteio, que era tinha um valor que acumulava todo final de semana se ninguém ganhasse. Eu sei que na época estava em 90 e poucos cruzeiros, eu acho, não sei, não me lembro qual era o dinheiro na época. Só que para ganhar isso, tu tinha que ser sorteado, pôr a mão num saco de pano e tirar a primeira letra do teu nome. E, por sorte, eu fui sorteado com o outro cartão. Começou por aí. E eu meti a mão no saco, lembro que estavam todas as fichinhas inclinadas no fundo, assim. Eu peguei a primeira, pensei, não seria a primeira. Larguei, peguei uma do meio. Aí pensei, não, mas eu peguei primeiro a da frente. Larguei e peguei de volta a da tudo frente. Sem enxergar, né? Lembro até o nome do radialista, era Del Couto. Ele até já tinha, como não era rádio, então não tinha imagem, ele até já tinha me entregado na mão uma caixinha com o restante das balas e bombons e coisas que ninguém tinha ganhado, porque seria o meu prêmio de consolação, né? Acreditando que eu não tiraria o S. E eu meti a mão no saco e tirei a letra S. Aí eu ganhei aquele dinheiro que hoje Isso seria... aqui dá um bom corte, ó. O Silvio Farias meteu a mão no saco. E salvei a Páscoa. Só na que crê. E teve maionese, galinhada com maionese. Ganhou, Silvio. Saiu a tua letra. Ganhei, saí, me perguntaram... Pagava em dinheiro um prêmio? Sim, era um valor. Para mim, na época, era um absurdo de dinheiro, né? Acho que hoje, assim, uns 1.000 e poucos reais. Aí tu pegou tudo isso aí e foi pra casa? Eu apertei aquilo na mão e aquele saiu, acho que uns 20 guris atrás de mim correndo e eu fui disparado para casa com aquele dinheiro. Aí dei para minha mãe, ela mandou eu escolher quanto eu queria dar para ela, quanto eu queria ficar. Eu fiquei com os trocos, dei um pouquinho para o meu irmão e a minha irmã menor que eu. E no outro dia, daí teve galinhada com maionese, graças a Deus. E no outro dia, ainda fui no matiné, que era no Cine Avenida. Cine Avenida. Eu fui e quase tive uma overdose de balas, né? Porque todo mundo queria sentar perto de mim de tanta bala que eu comprei. Sabe? Imagina, ô Silvio! Cine Avenida, hoje é a Igreja Lagoinha, funciona ali, né? Na frente do chafariz ali. Então. Mas que história legal. Foi legal botar essa parte da fruta aqui. Não sei o que deu hoje tarde, eu pensei, vou elaborar uma coisa que tenha alguma coisa do município, que a gente está aqui mostrando o município, até né? O café que eu ganhei, sabe? O meu sonho é ganhar um patrocínio da Fruc. O meu sonho é ganhar um patrocínio da Fruc. Mas que legal. Onde é que as pessoas te encontram hoje para... gostei da história, para acessar, qual é que são tuas redes, ou como é que funciona? Eu tenho rede social? o Face, né, que como é Silvio Farias. No Instagram é Silvio Farias OFC e no Face é só Silvio Farias. O UFC seria de oficial? Exatamente. Então seria nesses lugares aí e ali na Bento. E no ateliê na Bento. Tu tem algum recado para os teus alunos? Não, para os teus alunos, teria algum recado assim para mandar para eles? Porque eu imagino que os teus alunos tu vai mandar como é que é o vídeo depois, né? Tem algum recado para mandar para eles? Eu tenho os meus alunos em Lajeado e há mais de 20 anos, uns 20 anos eu dou aula em Teutônia, agora pelos núcleos de cultura da prefeitura.
Eu tenho em torno de uns 30 e poucos, 40 alunos lá. E é fantástico essa troca. Silvio, homens, mulheres, faixa etária? Isso é a coisa que eu mais admiro na arte, que eu gosto, que faz eu amar a arte. É que assim, eu tenho alunos de 10 anos a 90. Não tem idade, não tem sexo? Não tem faixa etária, não tem poder aquisitivo. Eu tenho desde diarista a médico. Eu tenho advogado, tem alunos de todo tipo. Então, é muito bacana a troca, que eu percebo que eu passei a pintar melhor por causa dos alunos, porque eles me desafiavam querendo pintar coisas que normalmente eu não pintava. Sim. Né? E isso me fez evoluir muito. Né? Eu quero, meu sonho é esse. Eles dinossauro Rex. Coisas que normalmente eu... Sonho dinossauro Rex. Então, hoje não temos. Tem pessoas, por exemplo, com depressão, pessoas que enfrentam problemas de saúde. Por exemplo, um tempo atrás, uma senhora de origem alemã me disse assim: este curso, para mim, é uma luz no fim do túnel. Então, foi como um soco no estômago. Eu pensei, caramba, eu nunca pensei que tivesse uma importância assim, né? Um curso para uma pessoa. E realmente é fantástico assim, a troca, né? Eu não vou rir, né, da expressão da tua aluna, mas eu me lembrei, quando tu contando, eu me lembrei do Renato Aragão, né, do Didi, que ele fala: a criancinha com fome pediu no céu tem pão e morreu. No céu tem pão e morreu. E o Didi fica com aquela cara. E humor tu já viu o vídeo, né? Tu já viu esse vídeo? Humor negro, né? Nas aulas, a gente dá quase mais risada do que pinta às vezes, sabe? Então, eu acho que essa parte é a parte boa também, né? Tu vai lá, as pessoas muitas vezes vão lá por alguma carência, né? Aí quando tu vê... E é fantástico, assim, por exemplo, o que a gente ouve, por exemplo, em Venâncio, quando eu dava aula, bem no começo, uma senhora que morava em Venâncio, trabalhava em Mato Leitão, na saúde, ela me disse um dia: professor, eu quero te agradecer, que faz mais de 20 anos que eu faço esse percurso todos os dias de Venâncio a Mato Leitão, e eu nunca tinha reparado direito na paisagem, na vegetação, nas montanhas, no céu. Eu estou reaprendendo a ver o mundo. Então, assim, é tão bacana isso, né? Essa troca, sabe, eles contam sobre a vida deles, eu conto as minhas histórias malucas, como a do Garnizé, sabe? Então, assim, é maravilhoso. Os médicos aconselham também para pessoas que estão com problemas, mas o principal, assim, é que a gente está errado quando a gente acredita que a gente não é capaz de um monte de coisas. Então, quando o aluno chega na aula, agora há pouco, antes de vir para cá, tinha uma moça que vai começar a pintar. E ela disse que o filhinho dela disse: mas mãe, como é que tu vai pintar se tu não sabe desenhar direito? Aí ela disse: mas eu vou aprender, eu vou... Olha, força de vontade, né? Então, assim, é maravilhoso, porque a pessoa começa a descobrir que ela é capaz de coisas que ela não acreditava. Primeiro é só o quadro, mas depois ela começa a perceber que deve haver outras coisas que ela também é capaz, né? Sim. E isso aumenta a autoestima, né? Tu passa a prestar mais atenção, como essa senhora disse, presta atenção nas pessoas, no mundo, em tudo. Fica mais com um senso crítico maior, né? Então, é muito bacana essa troca assim, deles, sabe? Mas a pergunta inicial era: tu quer deixar algum recado dos teus alunos? Ai, desculpa. Não, eu quero deixar um recado para as pessoas, assim, que é uma pena que o mundo, assim, as pessoas, até as autoridades, assim, todo mundo, não estou me queixando só de Lajeado, qualquer lugar, assim, que as pessoas não usam a arte como ela deveria, porque a arte transforma a vida, sabe? Ela devolve a autoestima para quem não tem, ela faz tu acreditar no sonho, ela faz tu ser mais crítico para olhar o mundo com outros olhos, né? Tu passa a gostar mais até de ti mesmo, né? Então, assim, é fantástico, só que ela não é vista como deveria, sabe? E aos meus alunos eu gostaria de dizer muito, muito, muito obrigado, porque se eu estou vivendo da arte que todo mundo dizia que era impossível,
é graças a eles, né? Porque venda de quadro é muito irregular, né? Então, assim, tu teria um infarto a cada semana se tu ficasse vivendo só da venda, né? Então, os meus alunos são as pessoas que avalizam o meu sonho, né? E, em troca, eu ajudo eles a sonhar também. A marca que crê serve bem para a tua pessoa, né? Porque tem uma pessoa que crê, né? Com certeza. Creu no teu sonho. Todos os dias aí. eu oro, de manhã Sim. cedo, quando eu acordo, e agradeço muito a Deus assim, pela vida que eu tenho. Eu sou extremamente feliz. O que eu ia te perguntar? Agora me fugiu a pergunta, mas que barbaridade. Silvio, dessas pessoas que tem, dos teus alunos e alunas, tem alguma com... eu já vi assim, ó, pinturas que... O título assim, é pinturas feitas com a boca. Tu tem alguém ali com alguma dificuldade ou com alguma deficiência física? Tenho aluna com microcefalia, né? Já tive outras com outras deficiências, mudos, surdo-mudo, pessoas bastante debilitadas, assim, com problemas de saúde, mas a que mais, assim, é uma aluna em Teutônia com microcefalia. E é incrível, porque ela surpreende, por isso que eu digo, o mundo faz a gente acreditar que a gente não é capaz de muita coisa. E no fim a gente faz a besteira de acreditar nele. Mas, por exemplo, essa menina, ela pinta super bem sozinha. Eu nunca preciso dizer para ela quais as cores que ela deve usar. A única coisa que ela é diferente dos outros que eu não posso pedir, por exemplo, para ela fazer um traço muito reto, que ela treme bastante. Mas só isso. O resto, assim, é muito bom perceber assim, que a gente consegue ver. E a gente se surpreende, porque às vezes a gente é um pouco preconceituoso, sabe? Tu já vai acreditando que a pessoa não vai ser capaz e ela te surpreende desse jeito. Geralmente essas pessoas que têm alguma necessidade especial, alguma deficiência talvez, elas se superam em outras, né? Parece que o cérebro às vezes compensa, não vai ter aqui, mas ele te dá um up na outra parte, né? Então elas têm, e por si só elas já têm essa força de vontade e parece que viram um objetivo, né? Eu vou fazer, eu vou mostrar, eu vou, né? Acho que acaba sendo isso aí. Silvio, algum assunto que talvez a gente não tenha comentado que tu gostaria de trazer para nós aí? Não, acho que... Conversamos de tudo. Foi muito bom. Aqui na Que Cria é legal, a gente dá risada, a gente fala sério. Eu acredito que esse vídeo aí vai ter um bom número de pessoas assistindo também. A gente traz histórias de pessoas de Lajeado, né? Que fazem parte de Lajeado aí. Talvez tem gente que te conhece, mas não conhece às vezes os detalhes. Aqui a gente tem um tempo livre. Dificilmente tu tem um espaço, por exemplo, na mídia, tu vai num rádio, tu não pode falar 1 hora no rádio, né? Sim, com certeza. Então a nossa ideia aqui com esse podcast é trazer pessoas aí que têm alguma história para contar. Devagarinho está mudando nosso cenário, a gente está conseguindo algumas coisas aí. A ideia é realmente ter um estúdio aí profissional para fazer isso. E estamos começando, estamos pelos primeiros passos. Inclusive, se tiver alguém para apoiar, né? A gente precisa de uma tela dessa aqui. Essa tela não é nossa, a gente precisa de uma que seja nossa. São várias coisinhas que a gente já está conseguindo. A pintura aqui do estúdio a gente conseguiu também. Então, assim, é tudo com a ajuda de pessoas, né? Então, cada um que ajudar um pouquinho, a gente vai chegar lá. Tem lojistas em Lajeado, tem lojas, né, de renome aí, e a gente faz tudo por troca também. A gente faz aqui, como fizemos com as canecas, a gente vai fazer com a tela aí, e assim vai indo. Considerações finais, Silvio? Não, eu gostaria, assim, porque na arte, muita gente fala, repete como um papagaio de pirata, né, que nem pensa no que está falando, mas, por exemplo, acreditam que viver da arte é impossível. Se um pai de família percebe que seu filho quer ser artista plástico, já imagina ele vivendo como Van Gogh, né, querendo cortar a orelha e morrer miserável, sabe? Então, assim, eu pensava muito assim, como eu posso retribuir a arte, já que ela me deu tanto, sabe? Porque eu vim de uma família muito pobre, a gente não tinha autoestima. Isso é o pior, sabe? Todo mundo na família não tinha muita autoestima. Então, a arte me devolveu isso. A arte me deu muito, sabe? Eu consigo viver da arte. Então, eu vi assim, eu até dizia e digo sempre, que um artista sem dinheiro
é uma péssima propaganda para a arte, assim como um crente chato que é uma péssima propaganda para Jesus, sabe? Porque todo mundo fica achando que Sim, o que é relacionado a sim. Deus é chato só por causa do cara. Então, a pintura é a mesma coisa. Então, eu consigo viver bem, eu comprei minha casa no centro de Lajeado, eu tenho um bom carro, eu vivo bem. E eu não digo isso para... Né? Eu digo Sim. para as servir de pessoas incentivo. acreditar. É mentira. Dá para viver da arte, sim. Né? E viver bem, sabe? Ser muito feliz. A arte, ela transforma a vida, sabe? Transformou a minha, né? E agora eu como galinhado com maionese quando eu bem entendo. Então, tá, estivemos aqui com o Silvio Farias, eu quero agradecer aí a oportunidade, primeiramente do Silvio ter aceitado o convite, a gente é amigo aí de longa data, desde os anos 80, se eu não me engano. Quero agradecer aos inscritos aí, que a cada minuto tá chegando gente inscrita aí, aquelas pessoas que se inscrevem no canal, deixam o seu like, fazem o comentário, então sou grato a todos aí. A galera da caneca, aí a caneca tá tendo uma baita aceitação no município de Lajeado, aí a gente tá vendendo mais do que pastel em cancha de carreira, a coisa tá violenta e é isso aí. E a ideia é botar a caneca no comércio, a pessoa tem um comércio e vai lá, compra a canequinha dele, toma a aguinha dele, o chá, o que ele quiser tomar, mas ele vai estar fazendo uma propaganda pro podcast aí de Lajeado, esse podcast aí é nosso. Também eu quero agradecer Carlos Paida, CP Music, tá? Carlos Paida aí que é produtor, também lida com arranjos, né? Se você precisar de alguma coisa que envolve a música, gravação em estúdio, enfim, tudo que envolve essa parte de estúdio aí e música, o nosso apoiador Carlos Paida da CP Music. E Esquina 35 personalizado, Esquina 35 personalizado que faz essa caneca, mas tem vários produtos personalizados. Fica lá na Rua Bahia, no bairro São Cristóvão, Rua Bahia, número 35. É bem fácil, não vai esquecer, tá? Dá uma procurada também na internet, tem aí nas redes sociais, no Instagram, da nossa amiga Alda. Então, por hoje, era isso aí, pessoal. Um abração para todos e que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau!